Sim, eu acho que tem que começar que quando eu fui chamado, né, para missões. E fui uma noite na minha igreja lá na Havaí, e Deus falou que queria que eu fosse ser missionário. Aí eu não gostei de ideia, não porque era difícil, nem nada, que naquela idade eu topava tudo. Mas porque eu sempre ouvi tão mal de missionários morando na Havaí, que eles acham que os missionários entraram, roubaram tudo e fizeram muito mal para o povo havaiano. Então sempre cresci com isso. Então este foi o primeiro obstáculo que eu tinha que passar, porque isso foi na minha mente. Eu não queria ir e destruir a cultura de ninguém. Aí Deus foi trocando minha mente, meu coração. Fiquei sabendo o que os missionários fazem. E aí eu topei. Aí quando casamos, nós fomos fazer uma escola de Jocum depois. E nos separamos para grupos de intercessão. E um dia Deus falou conosco, grupos separados, como sobre o Brasil, que eu queria vir para Chile. E Jim tinha altas ideias também. Então, no fim, decidimos que Deus estava falando do Brasil e começamos a andar para este caminho. Acho que foi pouco antes de Natal, e em março já estávamos aqui. Na verdade, não teve muito tempo de fazer muitos passos, né? Nós terminamos aquela escola, já pensando para chegar no Brasil. Fomos convidados a liderar uma equipe lá nos Estados Unidos por 3 meses. Que além dessa escola, eu não sabia muita coisa sobre Jocum, né? Meus amigos faziam parte, mas até conhecer Jim, eu nunca teve mais interesse de Jocum, né? De como que era. Então lideramos essa equipe por 3 meses. Foi, né? Eu lembro quando nós saímos para Jocum, porque nós casamos e eu tinha um emprego por um tempo lá no Havaí e ela estava na universidade, né? Casamos no feriado de Páscoa. E ela terminou e aí partimos para liderar essa equipe. Só que a primeira noite ficamos hospedados na Califórnia com um amigo da Jocum que era estranhíssimo, esse cara. E a primeira noite, quando finalmente ficamos livres para dormir, fomos para o quarto e Pamela chorou e chorou porque achava que era aquilo que nós íamos fazer o resto da vida. Mas era só aquele indivíduo, né? Nós fomos lá porque os diretores da América Latina, na época, o Ed e Shirley Allman, estavam lá. Ficamos só 2 semanas. A maior parte do tempo estávamos passando mal mesmo. Até hoje, você me fala de panela, aquela bebida da Colômbia, eu sinto... né? E foi lá que... Finalmente, eu acho que eles acreditaram que a gente estava sério, que queríamos seguir para o Brasil. E oraram conosco e a Shirley começou a rir. E disse, que é, Shirley? Já estava faltando $500 para a nossa passagem. Né? Deus deu a ela a escritura que fala, entra na caverna e tira os 5 reis. Era quando, não sei se foi Abraão, o Davi foi atrás de 5 reis e achou na caverna e venceu, né? Então ela riu porque precisava de $500 e Deus falou, pega os 5 reis. Então Deus supriu para seguir para o Brasil uma noite lá. 15 minutos antes de fechar a agência. E pagamos a passagem de ida só e embarcamos na outra manhã. Aí deu um pouquinho de gosto de como que ia ser missionário. Estava frio demais e nós levamos um sleeping bag daqueles quentinhos, mas não tocava no frio que estava passando. Eu fui lavar roupa à mão, que eu nunca fiz na minha vida, numa pia muito pequena, nessa água gelada, e quebrei a pia no chão. Fui pegar o ônibus e também eu conheci os homens de Colômbia. Ela uma vez trouxe o ônibus, ela disse, Jim, para.
Eu não estava fazendo nada. Eu vi as mãos dele aqui e foi... Jim, para! Aí ela olhou, viu minhas duas mãos lá em cima e foi... Oh. Aí eu virei para o rapaz e disse, você é um porco. Ele saiu do ônibus correndo. Aí comemos barriga de não sei que bicho e ficamos doentes aquela vez. Nossa. E aí, mas também nós vimos como Deus ia nos cuidar o resto da nossa vida, que contamos moedinhas pequenininhas, um centavo por centavo. E sabe, até tinha passagem. E sabe que eu não tinha terno. Aí, Bogotá era um lugar bom de comprar terno na época, sob medida mesmo, e barato ainda. Então, os colombianos levantaram oferta e me compraram um terno. Generoso, né? Logo na chegada na América do Sul. Teve terno e meias que dava, porque quando eu conheci ele não tinha nem par de meia que era igual do outro. Então vimos para o Brasil prontinhos. Ela até me mandou no dentista lá no Havaí, consertou meus dentes e pagou a conta. Arrumou você antes de casar com você, né? E é interessante também que quem pagou a nossa passagem para o Brasil foi uma argentina que estava lá. E ela entregou a passagem dela e trocou por nossa passagem, né? Medo, né? Não podia entender nada, mas também eu lembro que primeiro chegando no Rio, você vê, ainda tinha muita gente por aí, bem 50 anos atrás, mas tinha as mulheres lindas. Eu falava com Jim, olha como são lindas, né? Mas também era um país que vocês podiam ver do meu coração, sentir no meu coração que era isso mesmo, né? Nós não sabíamos que ficamos para sempre, mas estávamos dispostos, né? Quando chegamos no Galeão, no Rio, né? Estamos lá tentando decifrar o que era uma ficha telefônica, porque a gente tinha um número, mas nunca tinha visto ficha, né? Então eu colocava as moedas lá no telefônico para a mulher ver e falei, qual deles eu uso para fazer ligação? Em inglês, né? Porque e ela apontava um e eu fazia assim, às vezes, não. Eu não entendia nada. Finalmente deciframos. Mas, enquanto estávamos sentados lá nesse processo todo, passou uma mulher estrondosamente linda. Eu disse, Pamela, olha aquela mulher, que beleza. Ela falou, eu acho que devemos ir embora. E deu risada. Quem veio primeiro foi Marcelão. E a gente não tinha nem começado o programa da Jocum ainda, estávamos estudando português só. E veio um rapaz brasileiro que tinha estado algumas vezes nos Estados Unidos, sempre ilegal, mas né, depois converteu. E o Marcelo, então, que nos ensinou sobre o Brasil e tudo, e ele foi o primeiro, porque era meses antes da gente começar um programa da Jocum. Nos levou no interior de Minas para as igrejas pequenininhas, que as mulheres sentavam no lado, os homens aqui, me ensinou tudo isso. Aí nós fomos com ele a evangelizar num concerto de Rita Lee, na época, né? Eu lembro que eu só te conhecia meia dúzia de palavras em português, mas ele era evangelista. Ele depois fundou a Ágape, que era o Cote, Lucinha, vários outros da Jocum hoje. Coisas boas. Olha, para te falar a verdade, quando nós chegamos aqui, eu não gostava de nada. Não conseguia falar com ninguém, não sabia os sinais sociais para saber o que está acontecendo na conversa. Pegar ônibus era difícil. Uma vez pegamos um ônibus com o número certo, mas eles tinham uma placa escrita na janela que estava emprestado para outra linha. Lá fomos nós para outro lado da cidade, não sabia voltar.
o clima era a mesma coisa quase o ano todo. Eu estava acostumado com 4 estações. Quer dizer, o que virou, o que me sustentou naqueles primeiros meses foram talvez 2 coisas. Uma, nós tivemos amizade com o pessoal da Betânia, que eram de Minnesota, americanos e tal. Eles eram um ponto de muito encorajamento para nós, esta amizade. E também o tempo com Deus. Sem isso eu não ia aguentar mesmo. Eu costumo brincar, dizer, eu tive que ter hora devocional de 2 horas e meia só para me arrastar ao nível de depressão moderado. Eu também acho que o povo brasileiro é tão amável, né? Onde eu ia, tentava falar comigo, eu podia dar abraço, qualquer coisa. Então foi também fácil falar sobre Jesus quando eu podia falar, porque ele já tinha esse amor todo, essa gentileza, e tinha um fundo espiritual de conhecer Deus, católico ou qualquer outro. Eles cresceram naqueles 50 anos atrás, todo mundo falava de Deus, sabia, né? Então... Eu diria também que eu via o Senhor cuidando de nós. Que a gente não tinha o sustento para pagar as contas que a gente tinha para estudo da língua e hospedagem. Eu lembro um dia, chegou uma sexta-feira e eu precisava pagar a hospedagem naquele dia, mas eu estava faltando mais $100. Aí eu fui lá no centro a pé, porque não tinha o dinheiro para pagar o ônibus, e olhei na caixa postal que Betânia tinha arrumado para nós lá, para a gente ter endereço, né? E lá estava uma carta de um amigo nosso no Havaí que tinha um emprego no aeroporto. Ele falou, olha, era o dia de eu cuidar da esteira de lixo no aeroporto, e eu estava olhando o lixo passar na minha frente e vi uma nota de $100. Eu peguei e pensei, oba, $100 que eu não esperava ter, o que eu vou fazer? E Deus, eu acho que Deus falou comigo para mandar para vocês, não era para gastar em mim, não. Você acha que eu ouvi de Deus? E eu olhei, tinha a nota de $100 lá dentro. Exato. Então tinha muitas histórias assim, que mostraram o cuidado do Senhor para nós. Quando nós chegamos, nós descobrimos que Lauren ia pregar num retiro de missionários lá na Serra Negra de São Paulo. Eu fiz uma oração bem incrédula. Eu falei, Deus, teria sido tão bom que eu aqui, um rapaz de 24 anos, chego e falo que eu vou começar uma missão, ninguém vai se impressionar, né? Mas se Lauren nos apresentasse, aí era diferente. Mas eu sei que não podemos, né? Essa foi minha oração. No outro dia, vem um australiano, trabalhava com a Missão Amém, e ele disse, ó, eu vendi meu Fusquinha, perguntei a Deus o que fazer com o dízimo, ele falou para dar uma parte para vocês. Ele me deu um envelope. Quando ele saiu, eu abri o envelope. Nós não tínhamos nem 2 semanas de Brasil ainda. Ele praticamente não nos conhecia. Mas quando eu abri o envelope, era a conta exata de fazer a conferência. E nós chegamos lá, descobrimos que Lauren não ia mais, porque ele tinha problema na voz. Mas foi uma semana interessante. E a gente via assim, sempre, ao longo do tempo. Porque sem milagre a gente não tinha como pagar as contas mesmo, e sempre pagamos todas. Meus filhos, né? Porque quando eu fiquei grávida com todos eles, eu tinha problema que eu não conseguia segurar eles, né? Então, realmente, eu tinha que ficar na cama, orando, sendo cuidados. E que eles nasceram saudáveis, fortes, era um grande milagre para mim, né? E também para os outros que nos viram passar coisas difíceis e ver que nós sobrevivemos,
que nós demos toda a glória para Deus. Isso é um valor que eles pegaram e levaram até hoje, com certeza. Isso porque realmente é pequenininho ao lado deles. Quando nós fizemos aquela primeira escola na Havaí, eu escrevia tudo que passava, né, nos dias em que oramos. E outro dia eu tirei, está escrito como eu orei para os Amazonas, né, para ter um navio que podia ir e servir eles. Orei para várias coisas que aconteceram, mas também para as crianças de rua, para as crianças sem casa que podíamos fazer, tipo orfanato, casa-lar, e escolas, tudo que oramos, eu vi acontecer, né? Está acontecendo tudo o que eu já pensei que ia ser, até de mandar brasileiros para fora, ou pregar nos países difíceis. Mas hoje eu vi que nós alugamos um quarto lá em Borda. Aliás, é um prédio grande, né? Um espaço grande, você viu? Para trabalhar com crianças. Aí eu pensei, poxa, volta de novo, né? Começa de novo. Deus vai cuidar deles igual que eles cuidaram as crianças em Contagem, na Amazonas, em qualquer lugar. E que alegria que deve dar para essas meninas começar do começo e ver acontecer, né? Fiquei muito emocionante. Eu acho que isso também vai crescer muito. E eu acho que essas crianças vão, igual aqui, nós temos meninas e meninos que eram pequenininhos quando nós estávamos em Contagem. E ver os filhos dos outros também pregando em outros países. E eu acho que isso vai continuar em todos os países. Então, agora você pode ir para o mundo todo. Vocês sabem que, um pouco antes de Loren morrer, um de nossos líderes perguntou para ele, Loren, isso que está acontecendo com esses dezenas de milhares de missionários espalhados pelo mundo, é o que você viu na sua visão de ondas? E Loren parou um pouco, deu um sorriso e disse, não, o que eu vi foi muito maior. E ele falou comigo um dia, a gente conversava por telefone, ele falou, Jimmy, eu vi hoje que sem completar o OMT, não pode se cumprir minha visão, porque era de todos os lugares para todos os lugares. E se muitos povos não têm a palavra ainda, não pode ser deles para outros lugares. Então, ele está cheio de visão, né? E eu tenho falado com os jovens agora, olha, a minha onda foi pequena, comparado com sua onda. Você lembra que as ondas de Loren, quer dizer, nem é de Loren, aquela visão não é de Loren. É uma visão de Deus que ele convidou Loren a participar. E do mesmo jeito ele nos convida a participar, mas a visão é dele. Então Deus sabia quando ele deu para Loren que era multigeracional, que não dava tempo de fazer em uma geração. Então minha expectativa é como as ondas, cada onda era maior do que o anterior. Maior do que o anterior. Estamos vendo sinais de despertamento nos Estados Unidos, aqui no Brasil e outros lugares no mundo. Eu acho que vem o mover do Espírito e a próxima onda vai ser maior do que a onda da nossa geração. Então nós vamos em frente, mas precisamos nunca reduzir tudo a um ministériozinho rotineiro de cumprir dever e pagar as contas e nos contentar com isso. Temos que estar pronto para tomar passos de fé que arrebentam com as barreiras e geram a próxima onda. Tinha começado um processo para nós. Na época, você tinha que fazer tudo isso lá em Brasília, no Rio ainda. Brasília já existia, mas não estava funcionando tanto. Então,
E nós fomos lá e tinha esse homem, um velhinho assim, meio pequenininho, meio tímido, falava quieto e tudo. E ele bateu o olho em nós e gostou de nós e disse: eu vou fazer todo o seu processo de graça. E aquele homem nos levava de repartição em repartição lá no Rio de Janeiro. Ele sabia para quem dar flores, ele sabia quem ele devia beijar e abraçar, ele sabia que oficialmente era esse, mas realmente era a dona fulano de tal, que fica lá escondido. Ele ficou a vida toda trabalhando na burocracia federal. E em 5 meses ele nos conseguiu um visto permanente, que nunca mais tivemos que mexer. Essa foi uma grande provisão de Deus. Eu lembro daquele homem como se fosse um anjo, né? Mas nem sei o nome dele mais. Mas ele foi uma provisão nisso. Carioca também. Eu cruzei com uma menina lá, uma moça que tinha centenas de obreiros. E ela disse: você lembra de mim? Aí eu não lembrava, né? Mas eu disse: me ajuda. Aí ela falou: quando você ia lá na Albânia, Albânia é Toninho, né? O pastor Antônio, né? E eu tive participação no chamado dele, né, e tal, e eu ia lá visitar. E ele estava numa região muçulmana, então geralmente tinha reuniões de mulheres e reuniões de homens, né, porque não mistura muito nessas culturas. E eu lembro de ensinar os homens enquanto tomávamos café e tal, e conversávamos. Aí essa menina, quando eu disse me ajuda, ela disse: sabe quando você ia lá naquela cidade, nas montanhas, na Albânia, e falava com os homens e com a igreja, e eu era uma das crianças que estava brincando ao redor, ouvindo suas palavras. Eu tinha 11 anos de idade. E agora eu estou aqui como missionária. Isso que eu gostei. Gostei de ver alguém que um missionário brasileiro alcançou e agora é missionária na América. E tinha banquete depois com música ao vivo. Os pais dela... Era Jocó em família? Não, era português em família. Era de uma clã portuguesa lá no Havaí, muito grande. Chegaram no século XIX e multiplicaram e encheram a terra. Um monte de gente me beijando, depois eu perguntava para ela: quem foi aquele? Ela fala: não sei, eu acho que é um primo meu. Olha aqui. Na maioria das fotos, Pamela está séria e eu com um sorriso grande. Tinha acabado de fazer os dentes também, né? É. Sabia que embaixo da bota tinha meia bonita. Então, meus pais que estavam nervosos, né, para poder sair, sabendo que eu ia sair do país. E no carro que a gente saiu, ia falar em inglês just married, né? Mas alguém não colocou o i. Então, sem o i, está falando um pouco estragado, just married. Eu achava os pais dela tão velhos, agora eu olho, eram novos. Nós entregamos essa próxima geração e deixamos nossa bênção com eles. Abençoe acima de nossas mais altas expectativas. Que a próxima onda possa ser muito maior do que a última e assim adiante até cumprir a tua vontade. Pois nós estamos no meio daquilo que eu sei que começou com Lauren, não no fim. E nós abençoamos este futuro em nome de Jesus. Amém.